e uma que para ele é mistério, né, que ele não entende, que ele não conseguiu entender, é o caminho de um homem com uma virgem. E é claro que se nós analisarmos, né, a exegese do texto, quando fala caminho, fala de percurso, de jornada, não está falando apenas de namoro, de uma paixão, está falando de família, né? O caminho, a jornada de um homem com uma mulher, instituindo uma família. E falar de família hoje é um assunto que eu acho muito importante e urgente. Haja vista que o que nós mais temos visto nesses últimos dias são crises familiares. Não só crise no casamento, no relacionamento do casal, mas crise também com relação aos filhos, com relação a muitas coisas que são importantes, embora básicas, mas importante para a estrutura familiar. Os irmãos sabem que a família, ela é o princípio de todo o sistema social básico. E esse sistema social, ele foi instituído lá no Éden por Deus, quando ele criou o primeiro casal. Ali Deus instituiu esse sistema social. E esse sistema social, ele tem a missão da constituição da sociedade, porque sem família não existe sociedade. A sociedade só existe por causa da família. Primeiro, Deus criou a família, é a maior instituição que existe. Depois, Deus criou a igreja, viu? Primeiro a família, na sequência a igreja e depois o Estado. Veja que o pilar, né, de todas essas instituições tem o princípio na família. A família é o princípio de todas elas. Então, ela tem, né, a missão da constituição da sociedade e a prossecução da raça humana. É aonde a espécie, ela se multiplica, ela perpetua, é através da família. Homem, mulher, criança, e segue o ciclo da vida através desse sistema. Agora, por meio da família, também se manifesta as qualidades e os atributos de Deus. Os irmãos, eu estou ministrando essa introdução para os irmãos entenderem o valor que tem a família, como é importante a família. Só tem sociedade porque tem família, só tem igreja porque tem família, viu? Só se perpetua a raça humana, só existe gente povoando a terra por causa da família. E no seio da família se revela as qualidades e os atributos de Deus. Eu até grifei alguns aqui, por exemplo, amor, que é um atributo de Deus e se revela na família, né? Pela família, perdão, longanimidade, paternidade e assim por diante. Tudo tem a sua base, o seu princípio na família. E quando nós lemos nas páginas sagradas do Evangelho sobre os milagres de Jesus, nós vamos ver que a maioria dos milagres de Jesus, eles foram manifestos exatamente com relação às questões de família. Por exemplo, provisão. Muitos milagres de Jesus foi com relação à provisão para a manutenção de famílias. Multiplicou peixe, multiplicou pão, sim ou não? E fez isso até por mais de uma vez, né? Encargos e responsabilidade. Isso nos mostra de forma bem clara que o quanto Deus valoriza as famílias. Deus tem esse cuidado e valoriza a família. Nessa palavra aqui,
eu quero compartilhar algumas prerrogativas e deveres da família. São coisas que, é claro que o que eu falar aqui não vai esclarecer completamente a dúvida do rei Agur, que disse que o caminho do homem como a virgem é um mistério para ele. E ainda é um mistério para todos nós. Quem aqui é casado, diz amém. Você entende completamente a sua esposa? Sim ou não, os maridos? Sim ou não? E as mulheres, entende completamente seu esposo? Sim ou não? Não, é mistério, vai morrer sem entender. Certo? Não entende. Você aceita, né? Você se conforma com algumas coisas, mas não consegue entender. Você vai morrer dizendo, eu não entendo esse homem. E ele vai morrer dizendo, eu não entendo essa mulher. Mas estão juntos, estão rompendo, né? É o caminho do homem com uma virgem. E nesse caminho está inserido a família e toda a complexidade dela. Filhos. Como os filhos surpreendem pais. Sim ou não? Seu filho já está velho, está barbudo, está casado, você já tem neto, e você olha e fala, eu ainda não conheço direito esse menino, eu não conheço essa menina, de vez em quando sai alguma coisa aí que me surpreende, que me deixa intrigado. Por quê? Porque é mistério, glória a Deus. Vamos falar de algumas atribuições da família aqui, eu quero fazer essa aplicação de forma sistemática. Bom seria que toda a igreja estivesse presente para ouvir essa palavra, mas quem dá conta de juntar o povo de Deus em um culto, em uma convocação divina, né? A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome, todas elas aparecem, ninguém falta nem chega atrasado. Mas o povo de Deus é convocado e não aparece diante de Deus. O povo de Deus é terrível. Só vai para o céu por misericórdia mesmo. Mas vamos lá. Vida íntima conjugal é uma das atribuições de Deus com relação à família. No entanto, somente o matrimônio pode legalizar e justificar a união física entre um casal. Deus primeiro abençoou Adão e Eva. Depois, né, eles então passaram a viver como marido e mulher. Tem pessoas que já me perguntou assim, pastor, Adão e Eva teve filhos no jardim? Claro que teve. Você já leu lá que o Senhor chamou, criou o homem e a mulher, os abençoou e disse, crescei e multiplicai e enchei a terra? Como é que eles iam cumprir essa missão se eles não viviam como casados? Se eles não tinham, né? Isso não os fazia impuro, porque esse fato era abençoado e é abençoado por Deus para a vida de um casal. Então, quando Deus chamou Adão, no Gênesis, até não acho que é o versículo 28, deixa eu ver aqui, Gênesis, vamos lá, capítulo de número 1, eu estou com mania de ler, estudar e colocar aqui as referências, e eu leio um número e coloco outro. Está acontecendo muito comigo, eu não sei o que é isso não. Eu acho que tem um mistério de Deus aí nesse negócio comigo, mostrando que eu já estou quase precisando aposentar, né? Deus vai dando esse sinal assim para a gente. Amém ou não amém? Não? Versículo 28, Gênesis 1, 28. Vamos 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Isso aqui é um informativo resumido de Moisés ao escrever o livro do Gênesis. Porque no capítulo 2 ele vai especificar como foi essa criação, certo? Então primeiro ele dá um resumo, tipo uma introdução, e depois ele especifica. E aqui é esse resumo. Então criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, aqui em os abençoou, está exatamente
o que nós chamamos de matrimônio, casamento. Lá na frente, Moisés dá o detalhe de como ele criou a mulher. Criou o homem e os animais, e para todos eles, a Bíblia diz que havia um par, né? Alguém que correspondesse, mas não tinha para o homem. Deus então fez cair sobre Adão um sono profundo. Adão dormiu. Deus cirurgicamente tirou uma das costelas de Adão e fez a Eva. E trouxe a Eva para Adão. É Deus que está trazendo a Eva para Adão. E ali acontece o ato do matrimônio, quando Deus os abençoa para que eles vivam como um. E Adão então solta aquele cântico que os irmãos conhecem. Aquele é um cântico de Adão. Ele olha e diz: essa agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Então, a partir de agora, apegar-se-á o homem à sua mulher, deixando pai e mãe, e serão uma só carne. Ali está o ato, a cerimônia do matrimônio, do casamento, que é a única coisa que legaliza a união física de um casal. Quando um casal, eles têm esse contato, que eles exercem, né, essa função da união física, quem está me entendendo diz amém. Fora do matrimônio, a Bíblia chama de prostituição. É ilegal, né? Só pode ser legalizada, ter a sua ter a sua legalização, se for através do matrimônio, né? 1 Coríntios capítulo 6 mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Então, na família é legalizada a vida íntima a dois de um casal. Na família, pai e mãe, marido e esposa, e isso através do matrimônio. Fora desse princípio é prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, versos 18, 19 e 20, diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. E aonde está o perigo de você pecar contra seu corpo? É que o seu corpo não te pertence. Põe a mão no coração e diga: meu corpo não me pertence. Nesse sentido aqui que eu estou dizendo, não no sentido de vida íntima conjugal legalizada pelo matrimônio. Olha o que diz o versículo de número 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando há esse contato físico fora do matrimônio, você literalmente está contaminando o templo do Espírito Santo e tirando ele de onde ele deveria estar por direito. Quando acontece a prostituição, ou quando acontece o adultério, você expulsa o Espírito Santo que habita no seu corpo, porque você fere a sua carne com algo que é ilegal diante de Deus e que não tem a bênção de Deus para a realização de tal ato. O versículo de número 20: porque fostes comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Posso ouvir um amém? Então essa prerrogativa é do casal, que constitui família através do matrimônio. Fora disso, é pecado, e pecado grave. Em segundo lugar, a propagação do gênero humano. Deus cria o casal, dá a ele esse privilégio, a bênção da vida íntima, que é uma bênção, viu? É uma bênção. Deus abençoou o casal para isso, e com duas finalidades. A vida íntima de um casal tem duas finalidades. Primeiro, a satisfação e felicidade de ambos. Amém?
Em segundo lugar, a prossecução da raça humana. Gerar filhos. Manter a espécie. Lá em Gênesis capítulo 1 e verso 28, eu li que Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, aqui, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. É dever da família manter a espécie. Amém? É dever da família. Agora imagina, exatamente por causa dessa realidade, que a Bíblia coíbe a união entre pessoas do mesmo sexo. Estão guerreando aí, estão tentando implantar isso na sociedade, estão tentando, já tem a união estável homoafetiva, que eles falam, é homoafetiva? A tal da união estável homoafetiva, a mulher que casa com a mulher, o homem que casa com o homem, e vão viver como casados, tendo os mesmos direitos que um casal tradicional, que pertence a uma família. A partir de então estão tentando apagar esse modelo de família tradicional, estabelecendo um novo modelo de família que não vai cumprir as prerrogativas exigidas por Deus na família. E isso, irmão, não é ser homofóbico, isso é ser realista, verdadeiro. Um homem com um homem não tem capacidade de progredir a prossecução da raça humana. Homem e homem não tem filho. Mulher com mulher não tem filho. Imagina se o mundo cair nessa mentira enganosa. Daqui 100 anos, não teremos mais ninguém. Vocês estão compreendendo a mensagem aí? Pastor, se eu prega isso, está sendo filmado, alguém vai assistir lá, pode te processar. Eu tenho um advogado aqui na terra que se chama Andréia, e eu tenho um advogado no céu que se chama Jesus. Por que eu vou ter medo? Está errado. Não existe esse novo modelo de família. A Bíblia, ela coíbe. Levítico fala claramente que o homem que se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, é diante de Deus o quê? Abominação. Por quê? Foge dos princípios divinos. A igreja não vai se calar com isso. Nós não odiamos pessoas, nós reprovamos comportamento. E todo comportamento que está fora da Bíblia é pecado. Olha o que Paulo escreve. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 25, 26 e 27. Quem está compreendendo diz amém? Orem por mim para que eu possa concluir essa palavra em nome de Jesus. Aqui primeiro eu estou dando uma introdução, falando de algumas prerrogativas, de algumas atribuições à família. Primeiro, vida íntima conjugal, que só pode ser legalizada através do matrimônio. Aleluia! E aonde se legaliza uma família. Segundo, a prossecução, a propagação do ser humano, do gênero humano. É através da família, homem e mulher. Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Veja bem, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Paulo está condenando essa questão que era chamada de sodomia, no Antigo Testamento, práticas de sodomia, em que era muito natural em Sodoma e Gomorra, esse comportamento de uma mulher com mulher, de homem com homem, ou de vários casais em uma só cama, aquilo que se chama de bacanal. Havia muito isso lá em Sodoma e Gomorra. Por causa disso, Deus condenou aquelas 5 cidades, mandou do céu fogo com enxofre e destruiu aquele povo.
que era abominável. Por que que Deus não queima esse mundo? Porque está pior do que Sodoma e Gomorra. Porque em Sodoma e Gomorra era lá a população, eles não interferiam em nada com relação a Deus. Hoje esse tipo de comportamento desafia Deus nas ruas. Fazem chacota de Jesus. E por que Jesus não mata essa raça? Por causa da sua misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Mas Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, o sal da terra e a luz do mundo, que ainda se mantém íntegro, será arrebatado para a glória, levado para a eternidade. E esse mundo sofrerá a ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, disse Paulo, sobre todos os filhos da desobediência. Então até suas mulheres, elas deixaram o uso natural no contrário da natureza. E aí diz que, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Só a família heterossexual, é isso mesmo? A família que se une nesse conceito. Homem e mulher têm capacidade de cumprir o que Deus ordenou. Multiplicai-vos e enchei a terra. Glória a Deus. Você só está aqui porque alguém cumpriu esse mandamento e constituiu uma família à luz da palavra de Deus. Terceiro lugar, subsistência. Eu estou falando das complexidades da família, do que nós estamos vivendo, de como os deveres, prerrogativas que Deus estabeleceu para a família. Então, primeiro, vou repetindo aqui, vida íntima conjugal. Segundo, propagação do gênero humano. Terceiro, subsistência. Preste atenção, cabe ao pai de família, com exceção de algumas mulheres que também trabalham, a responsabilidade de prover ao lar os recursos necessários para a subsistência da família. No entanto, é necessário entender que a motivação submetida ao trabalho e profissão tem que levar a um propósito. Que propósito é esse? A subsistência, o sustento da casa, a provisão no lar, suprir as necessidades. É inadmissível um homem que tem família, ou uma mulher que tem família, porque hoje esse negócio aqui está assim bem misto, né? Os dois é quem trabalha, e sempre há lá aquelas queixas, aquele conflito do homem com a mulher não ajuda a pagar as contas, e tem mulher que só paga e o homem não paga, e tem homem que fica cobrando da mulher, e vira aquele rolo todo. Aí muitos deles trabalham, pega aquilo que ganha, gasta com coisas fúteis, e não traz para a manutenção e sustento da família. Temos famílias endividadas. Temos famílias que têm excesso de coisas em casa que nem sequer usa, está lá amontoado. Deveria ter usado o recurso para outra coisa, para algo importante. Hã? Sim ou não? Não é assim? Gasta com viagens. Às vezes está precisando de algo importante dentro do lar, mas quer viajar, quer passear. Deixa de pagar uma conta. Onde eu estou entrando aqui? Prefere o cobrador na porta, o cartão bloqueado, a conta no vermelho no banco, do que se esforçar e manter a sua família equilibrada financeiramente.
Eu não sou contra a mulher que trabalha, mas a mulher que trabalha precisa atender alguns princípios com relação à questão família. E hoje, casal briga demais por causa dessa questão de dividir despesa. Ele quer que ela pague a luz, a água e mais não sei o quê, mais o gás, e ele paga a prestação da casa e paga não sei o quê, e aquilo vira lei, e aquilo briga. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é de responsabilidade do varão, do homem, a subsistência da sua casa, da sua família. É do homem. Ele é que tem que manter, ele é que tem que cuidar. Ele não tem que cobrar nada com relação à mulher, a não ser das suas prerrogativas. Mas isso aqui não é um assunto de casal. Eu estou falando de família. Cabe ao pai de família essa responsabilidade da subsistência da sua casa. Cabe a ele. Os homens machos estão aqui, digam amém. Ó, falou grosso. Né? Aí existe outro pormenor, mas eu não quero entrar nesse assunto. Vamos manter aqui o foco, o perfil. O sustento, o conforto, o bem-estar dos membros da família deve ser prioridade dos patriarcas. Estou falando isso para o casal que tem acordo, que trabalha com sabedoria. E nunca aos prazeres individuais ou os extravios daquilo que não tem. Eu conheci um casal que já não moram mais aqui na nossa região, que se tinha uma coisa que eles tinham era a dívida. Mas eu cansei de ver ele pegar dinheiro da subsistência da família e comprar bagulheira, coisas que não eram necessárias. Eu vi muitas vezes ele fazer isso e deixar de cumprir a sua responsabilidade. Outros, agora tem um tal de joguinho do celular aí, não tem? E tem um monte de crente enfiado nesse joguinho aí, gastando dinheiro que é para sustento da família, para o conforto da família, para um socorro da família, e gastando dinheiro com jogo, gente. Hã? Cara velho, casado, comprando videogame para brincar nos seus dias de folga, pagando 1.500 conto em videogame, enquanto ele está devendo meio mundo de gente aí, e o cartão dele está bloqueado, porque ele não tem condição de comprar nenhuma compra ali no mercado. É inadmissível ou não? Isso está errado ou não está? Todo casal tem que ter equilíbrio financeiro. Você não sabe do dia de amanhã. E se vier uma emergência, uma doença, um acidente? Vamos lá. Você precisa atender a isso. É prerrogativa do casal, principalmente do marido, manter a sua casa exatamente suprida das necessidades diárias. Tudo tem que ir para o papel. Eu devo isso, devo aquilo. A Edna lembra muito bem que houve um tempo, hoje eu não faço isso mais, mas houve um tempo que eu tinha uma agendinha, acho que já falei isso aqui para os irmãos, eu tinha uma agendinha, um caderninho que eu comprava, todo ano eu comprava esse caderninho, e as minhas contas mensais eram tudo colocado ali. Dízimo, primeiro lugar. Segundo lugar, compra do mercado. Terceiro lugar, energia, água, remédio, isso e aquilo outro, compra de uma roupa, compra disso, aquilo ali. Ia colocando tudo. No final eu tinha o valor e sabia exatamente quanto eu ia ganhar e o que iria sobrar. E eu vou dizer para vocês, eu ganhava pouco e ainda juntava dinheiro. Eu ganhava pouco, cumpria os meus deveres, ainda juntava dinheiro para um momento de necessidade. Meus filhos, Samuel e Sama, cresceu dentro de casa, eles sempre souberam que eu sempre tenho uma pequena reserva guardada, que eu não mexo nessa reserva por nada. É para um momento de necessidade.
Viver o dia de hoje como que se o amanhã não existisse, é burrice, é tolice. Então, subsistência é uma das responsabilidades com relação à família. Isaías 52, verso 2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura, mas sabendo que o que você ganha é para aquilo que é necessário dentro do lar. Pastor, não posso fazer uma viagem, sair de férias? Pode. Tudo organizado, programado, de sorte que o que você fizer não prejudique aquilo que lhe é dever com relação à sua casa e à sua família. E sabe que está faltando pastor para ensinar essas coisas dentro das igrejas? Ensinar as famílias a ter equilíbrio financeiro. Gasta com bobagem. Todo dia pizza, todo dia salada, todo dia uma porcaria. Vai para o shopping, compra aqueles trem caro, vira um negócio esquisito. E aí quando chega no final do mês o dinheiro não deu, aí vira a briga, um acusa o outro. Ah, mas você é gastador demais, mas você é... Gente, são dois adultos que precisam sentar, fazer conta, pegar e fazer cálculo e programar tudo direitinho, de sorte que os dois possam usufruir dos bens da família sem prejudicar o futuro. Sem contar que existe aquele casal que, você não manda no meu dinheiro, viu? A mulher diz, eu preciso que você compre um vestido. Você tem dinheiro, compra com o seu. Negócio descontrolou, faltou um gás. Minha filha, pega do teu dinheiro, compra um gás. Isso é responsabilidade sua, não é minha. É um casal que vive dividido dentro da casa. Sim ou não? Amém. Em segundo lugar, eu estou falando do caminho do homem com uma virgem, constituição da família, caminho, né? É o percurso da vida, estruturando a família, subsistência. Segundo lugar, educação. A Bíblia diz no Salmo 127, versículo de número 3, que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então isso significa que durante a constituição da família, tem aí os filhos que vêm. Mas Deus está deixando claro que os filhos que estão sendo gerados na casa não são seus, é do Senhor, é herança de Deus, são as armas secretas de Deus para o futuro. Quem aqui tem os filhos e sabe que os filhos são heranças do Senhor, diga glória ao nome de Jesus. Quem aqui? Seus filhos são? Mas a responsabilidade de direcioná-los, colocá-los no lugar certo, no alvo correto, é você. Eles são como a flecha na mão do valente. A flecha é poderosa, mas ela precisa do arco e da pontaria de quem a manuseia. Os filhos, eles são, como diz por aí, o futuro do Brasil, o futuro do mundo. É os filhos, mas eles precisam da força de Deus e precisam da sua pontaria para direcioná-los, colocá-los na direção certa. E eu sempre disse isso aqui, vou repetir hoje, aqui nessa noite. Você só tem oportunidade de criar um filho uma vez. Se você errar,
não conserta mais. Só uma vez. Acabou. Depois que ele forma o caráter, depois que ele dá imagem à sua personalidade, você perde o domínio. Você perde o controle. Por isso que o pai e a mãe precisa minuciosamente atentar para essa realidade. Os filhos que nascem dentro de um lar, no seio de uma família, implica em 5 responsabilidades do pai, ou dos pais. Porque aquele negócio onde o filho cresce, tendo crise, não sabendo quem é a autoridade no lar, esse filho nunca vai prestar para muita coisa. Ele tem que saber, ele tem que ter a visão da autoridade. Quem é a autoridade? E o casal, para criar filhos, precisa ter diálogo e comum acordo. Sim ou não? Se ele tem conflito com relação à autoridade do lar, ele não sabe quem é que manda, então ele toma posição e começa a mandar. Por isso que tem filho aí de 12, de 13, de 14 anos, gritando com o pai, dizendo: eu que mando, eu vou para onde eu quero, venho quando eu quero. E o pai não consegue falar nada e não vai dar conta de falar nada mesmo, não. Ele perdeu o controle do filho e perdeu o controle do lar. Menino de 12 anos, 13 anos, sai e volta 2 horas da manhã. Meu filho, onde é que você estava? Eu estava onde eu queria estar. Ninguém manda na minha vida. Eu sou dono de mim mesmo. E se é dono de si mesmo, por que não está morando numa casa, cuidando das coisas, trabalhando para se manter? Se ele é dono de si mesmo com 13 anos de idade. Como é que é? Então, há 5 princípios aqui, 5 responsabilidades do pai com relação ao filho. Primeiro, você tem que saber que essa criança que nasceu no seu lar, que está tomando, eu estou pegando aqui uma criança que está nascendo, o filho da Karina, o filho da Viviane, a filhinha da Viviane, né, que nasceu aí. Primeiro, é um corpo. E esse corpo precisa de saúde e de vestimenta. Então aqui já tem a responsabilidade de manter esse corpo sadio, mas isso não é com os exageros. Olha, gente, tem pai que é tão exagerado com relação à saúde dos filhos, que proíbe o filho fazer tanta coisa e comer tanta coisa, e os filhos só vivem doentes. Porque eu não sou médico, mas eu sei que o corpo de um indivíduo em formação, a partir do momento que ele vai tocando com coisas que tem bactérias, seu corpo automaticamente vai criando a resistência, aquilo que ele tem para aquilo lá. Se ele não tem contato, o corpo não cria, então ele só vai viver doente. Eu não sou médico, mas sei disso. O David, um dia, os meninos dele foram lá para a chácara, aí ele pegou e fez uma lama no chão e botou os menininhos para brincar na lama. Eu nunca vi os meninos do David tão sujos de lama. O David quase morreu do coração. A Sol estava achando que era bom. Eu tive que mostrar para ele: você é médico, rapaz, você é doutor. O menino tem que ir para a lama, passar lama na boca. O corpo dele tem que criar as resistências necessárias. Ele tem que pisar no chão. Deixa ele dar um bichinho de pé. Esse corpo precisa ser cuidado, mas não, irmão, enclausulado numa bolha. Então, primeiro, filho é um corpo, precisa de saúde e precisa ser vestido. Em segundo lugar, é um estômago, precisa ser alimentado e bem alimentado. Terceiro lugar, filho é uma personalidade em formação. E essa personalidade vai depender dos pais ser formada segundo a imagem de Cristo. Então, se você é crente, tem o seu filho,
não é qualquer roupa que você pode pôr nele. Não é qualquer tipo de roupa que ele pode vestir. Não é qualquer tipo de palavra que ele pode ouvir. Ele tem que aprender que ele tem princípios de Deus desde a sua infância. Sabe, eu criei meus filhos bem rígidos, não tenho vergonha de dizer isso e não me arrependo. Se eu tivesse que criá-los de novo, eu ia no mesmo princípio, ou mais apertado um pouquinho. Eu criei rígido. Uma hora vocês conversam com ele e falam, como é que foi a criação de vocês? Olha, eu cansei de no aniversário do Samuel ganhar 3, 4 bolas de futebol. Mas como eu não mexia com isso, e a nossa igreja também não, e eu sabia que isso não era coisa para crente, todas as bolas de futebol, Samuel pegava ali na hora da festa, e brincava, corria com os meninos, e eu ficava bem tranquilo. Quando o Samuel terminava a festa e ia dormir, eu pegava as bolinhas, cortava elas tudinho e jogava fora. Que maldade, pastor, maldade nada. Se eu não fizesse isso, hoje eu tinha um filho que, em vez de estar aqui na quarta-feira, ajudando a transmitir a mensagem e ouvir a palavra de Deus, ele estava numa quadra qualquer de futebol por aí, batendo perna. E a obra de Deus por fazer. Mas ele está aqui, graças a Deus por isso. Ele não é 100% perfeito, precisa consertar muita coisa. Mas está aqui. Então seu filho, ele está desenvolvendo uma personalidade. E qual é essa personalidade que ele está desenvolvendo? Sabe, gente, eu estava pensando num negócio aqui agora. Eu conheço pai crente, que o menino é homem, e o menino invoca querer boneca, e o pai compra a boneca para o menino homem e diz que não tem nada a ver e é crente. Como diz a minha amiga Maria Cleismar, gente, isso é uma bregueça. A gente tem cuidado nesses pequenos detalhes, gente. O diabo está aí roubando todo tipo de coração, invadindo lares, invadindo casa, trazendo tristeza, tá ou não está? O diabo está provocando, irmãos, um buraco na vida de muitas famílias, mas você é crente, você tem o sangue de Jesus, você tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, direcione seus filhos, ensina seu filho que ele é a imagem de Deus, ele é a imagem de Cristo, é o bom cheiro de Jesus, que nem o tema da festa dos adolescentes aqui. Direcione seu filho, sua filha, na direção certa que a palavra de Deus ensina. Aleluia! É uma mente, esse menino tem uma mente, ele precisa de educação e conhecimento. Gente, eu acho horrível, sinto muito, eu acho horrível um filho que chega no pai e chama o pai de você. Eu acho, gente, para mim isso é feio. Você, essa pessoa te gerou, recebeu a graça de Deus de te pôr no mundo, te ensinou a andar, te ensinou a falar, te socorreu quando estava enfermo, passou noite sem dormir quando você estava doente. O mínimo que essa pessoa que te gerou merece é o reconhecimento de que é um ser superior a você. E quem é superior, a gente se dirige como Senhor, não você. Você é alguém do meu tamanho, da minha idade. Molecadinha pequenininha, você papai, você vovô, você titio, você titia. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu fui criado num sistema de família que eu via um adulto passar na rua, nem sabia quem era, eu corria e dava benção. Benção. O cara olhava para mim, Deus te abençoe, meu filho. Quem é? Não sei não. Só sei que é mais velho do que eu, vou dar benção. E quem disse que benção passa? Quanto mais benção, melhor. Cresci dentro de um lar que eu ia dormir, benção pai, benção mãe.
E meu pai dizia assim: Deus te abençoe, dorme com Deus. E eu tinha que responder: amém, dorme com Deus também. Era tipo uma música. Acordava cedo, benção, pai. Se eu não desse benção, dormiu comigo, rapaz? Ô pai, benção, Deus te abençoe. Se enxerga, rapaz. Sim, senhor. Exagero. E isso repercute quando ele se tornar um adulto. Ele sabe respeitar e tratar as pessoas que estão acima dele, em todas as prerrogativas, com o devido respeito. Isso é educação dentro de casa, educação dos pais. Eu sabia que vocês iam ficar assim meio me olhando. Conhecimento. Inculca na mente desse menino a preciosa palavra de Deus. Vou dizer uma coisa, não fique triste comigo. Não fique triste comigo. Eu vim de uma igreja que eu fui ensinado que os pais é quem discipula os filhos em casa. É o pai que ensina porque ele é crente, quem é Jesus, por que ele tem que ser dizimista, por que ele tem que se batizar nas águas. Quando ele chega aos 12 anos, o menino já sabe tudo o que precisa saber. Não se terceirizava esse princípio para terceiros. Hoje se terceiriza. Quer um discipulado melhor do que um culto de ensino como esse aqui essa noite? Quer um discipulado melhor do que escola bíblica dominical? Mas o pai não traz o menino para a escola, não traz para o culto de ensino. E aí depois ele quer que a igreja entre em campanha de oração, porque o menino está desviando, gente. Mas está desviando porque ele não ensinou a vir para a igreja. Ensina esse menino. Tira o celular dele. Não fica deixando ele ver porcaria, se absolvendo de coisas imundas que a internet está jorrando, vomitando dentro dos lares. O menino não corre, o menino não soa, o menino não brinca, o menino não sobe em pau, o menino não quebra braço, não entorta dedo. É uns meninão mole, gente, que não dá conta de subir numa árvore. Com 8 anos de idade eu pulava de um galho de pé de manga no outro. Parecia um macaco. Eu fiz isso muitas vezes. Soltava da gaia lá de riba, descia, caía embaixo. Ai. Ficava por ali, bebia uma água. Dali a pouco eu estava lá em cima do pé de manga. Era assim lá no Pará ou não era? Gente, a gente pegava pneu velho de caminhão, colocava o sujeito dentro, enfiava a mão, os pés e saía rolando aquilo na ladeira. O menino se desbanguelava lá embaixo e subia de novo. A molecada era tudo cheia de cicatriz, ninguém morreu, todo mundo era trabalhador. Sobe em escada, sobe em árvore, carrega peso nas costas. É homem! Bota um menino desse de 12 anos aí para fazer uma maceira de concreto aqui na igreja para você ver uma coisa. Põe. O peso que ele mais carregou na vida foi uma sacola nas costas indo para a escola. Aleluia. E enquanto existe uma mente que precisa ser educada, que precisa ser informada com aquilo que é correto, com a palavra de Deus, com os mandamentos, sabe, gente? A gente tem que parar aqui e falar de algumas religiões que, é claro, tão longe de viver o que a gente vive, mas eles têm uns princípios extraordinários. Chega em qualquer menino muçulmano de 10 anos e ele vai falar tudo o que precisa a respeito do Alcorão. Chega num menino judeu de 10 anos de idade e ele vai falar tudo o que precisa sobre os preceitos da lei. Chega num menino de 14 anos da Assembleia de Deus, pergunta porque ele é crente,
que ele não vai saber responder à luz da palavra de Deus. Estou certo, irmãos, ou estou errado? Hã? Ele conhece o filme tudinho da Marvel. É Marvel. É apaixonado no Homem-Aranha. Tem camisa do Venom. Estava olhando essa semana o Venom. É um bicho que parece um Homem-Aranha, só que o dente dele é mais de parmo de tamanho. Ele conhece tudo que existe de software, ele conhece tudo que existe de site, ele conhece tudo, ele só não conhece a palavra de Deus e não tem conhecimento do Deus que quer lhe levar para o céu. Ele tem um caráter, irmão, e precisa moldar esse caráter para se encontrar um dia com Jesus. O seu filho precisa encontrar com Jesus. Olha, vou dizer um negócio para vocês aqui. E sempre foi uma coisa que me encantou. Eu sempre tive admiração por esse negócio. Noé ouviu Deus falar com ele uma vez. E com a força da palavra que ele ouviu uma vez, ele trabalhou 112 anos sem se desviar. 112 anos. Em um projeto que todo mundo dizia que ele estava doido. Agora, mais além do que isso, eram os 3 filhos de Noé que trabalhou com ele esses 112 anos, e ninguém deu conta de arrancar esses meninos da mão do pai enquanto trabalhava. Você acredita que muitos jovens chegou lá e disse: rapaz, teu pai está doido, isso é loucura, vai viver a vida, vai curtir a vida, larga esse negócio dessa arca, você está perdendo seu tempo aí. Quem tentou persuadir esses meninos? Muita gente. Por que não deu conta? Porque Noé os convenceu piamente que Deus existe e que falou com ele que seria verdade aquele projeto. Você tem que fazer seu filho acreditar que Jesus é real, que ele vai voltar e que ele vai nos levar para a glória. Seu filho tem que sonhar com o céu. E para isso precisa dos dois. O pai diz: não veste. A mãe compra a roupa e bota. O pai diz: está de castigo. A mãe vem e tira. O pai vai corrigir. A mãe entra no meio, igual uma galinha. Está atrapalhada. O filho cresce sem saber quem manda. Quem manda é painho, que nem diz lá na terra do Mateus, ou é maninha? Parece que maninha manda mais do que painho. Pai, não, tem que ser acordo. Quando a Edna ia corrigir os meninos, irmão, e eu nunca gostei de ver menino apanhar, eu saía de perto. Se ela exagerasse na correção, ela está aqui. Lá na hora de dormir, depois que eu estava dormindo: filha, você exagerou um pouquinho. Não podia ter sido assim, não. E ela dizia: não, tá bom, eu acho que eu exagerei mesmo. Mas eu não intervi. Eu nunca entrei na frente. Eu nunca tirei dela a autoridade. E se ela dissesse: não vai, e ele chegasse em mim: posso ir, pai? Sua mãe disse o quê? Não. Então está falado, acabou a história. A mãe falou que não vai, não vai. Pai, deixa eu ir em tal lugar. Não deixo, mãe. Seu pai falou, está falado. Dá um glória a Deus aí para dizer que você entendeu. Três coisas maravilhosas demais para mim, e uma que é para mim um mistério: o caminho de um homem com uma virgem. O caminho de um homem com uma virgem, até chegar no final do caminho, tem muita coisa para se observar e aprender. Aleluia! Os dois precisam ter sobre o filho, sobre a filha, autoridade. Quem manda em casa é papai e mamãe.
e vocês estão aqui debaixo do meu teto, comendo do meu pão. Meu pai dizia assim: comeu do meu quinhão, ganha do meu cinturão. Meu pai dizia desse jeito para mim: enquanto comer do meu quinhão, vai ganhar do meu cinturão. Pode estar barbado, apanha. E se meu pai tivesse vivo, apanhava mesmo. E se ele me chamasse para bater, eu ajoelhava no pé dele e deixava bater. Eu nunca ia ter coragem de desafiar meu pai, nem depois de velho. Jamais. Filhos que estão aqui, respeite sua mãe, respeite seu pai. Tem um ditado que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado. Não tem? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Eu sei que filho é rebelde. E quando quer desviar, pai pode ser crente, mãe crente, ensinar certinho, ele vai desviar, não tem jeito. Se ele quer, quem vai impedir ele de desviar? Mas você não pode carregar a consciência pesada de que ele desviou por culpa sua. Ele tem que chegar lá fora no mundo e dizer: eu desviei, eu não presto, mas papai e mamãe é mulher de Deus e me ensinou certo, é eu que não presto. Que nem aquele menino que estava preso em São Paulo e a mãe foi visitar ele. Chegou lá, ele: deixa eu dar um beijo na senhora. A mãe chegou, isso foi verdade. A mãe chegou para dar o beijo, ele arrancou um tampo da orelha da mãe. Meteu o dente na orelha da velha, arrancou um pedaço da orelha. E os policiais custou dar conta de arrancar ele da mãe. O sangue desceu. Ele disse: isso é para a senhora lembrar que a primeira vez que eu roubei e trouxe para casa, se a senhora tivesse mandado eu devolver, eu não estaria aqui hoje. Foi a senhora que não me ensinou. Eu fiz e a senhora nunca me corrigiu. Eu tenho uma sobrinha que ela pegou e caiu com um camarada, ficou grávida. Aí os dois, o pai e a mãe, chegou nela. Ela tinha o quê? 13 anos, 14 anos mais ou menos, 13, 14 anos, chegou grávida. Eu tenho uma sobrinha e nós estávamos lá perto. Aí chegou e aí o pai: como é que você faz isso comigo? Eu não sei o quê. E foi falando e a mãe descarregou um monte de trem. Ela olhou para ele assim e disse: vocês estão chorando por quê? Vocês nunca me pediram de sair. Eu sempre cheguei fora de hora, vocês nunca me disseram nada. Se eu fiz isso, é culpa de vocês. Dentro da minha casa aconteceu. Culpa de vocês, que nunca estabeleceu regra para mim. Agora vocês aguentam. Pai engoliu, mãe engoliu. Vai falar o quê? Aleluia. Diga amém. Não é um mistério o caminho de um homem com a virgem? Esse negócio de família não é complexo? Sim ou não? Aleluia. Quinto lugar, conclui aqui: proteção. É responsabilidade do pai prover no lar a paz, harmonia, sossego, união e amparo. A Bíblia diz em Deuteronômio 22 que quando um pai de família queria construir uma casa, ele tinha que fazer um lugar mais alto e construir um parapeito para que ninguém chegasse a cair daquela casa que era construída para poder manter a paz e a harmonia da família. Segurança. Você que é pai, você que é mãe, é da sua responsabilidade promover na casa segurança. Não é qualquer pessoa que se leva para casa. Não é qualquer pessoa que se leva para dormir em casa. O menino conhece um filho descrente lá na rua. Chega que esse menino descrente: ah, pai, é meu amiguinho aqui, eu queria que ele dormisse aqui. Ah, deixa. Na minha casa eu não deixo. Ah, pai, eu tenho um amiguinho aqui lá da escola e eu vim trazer ela aqui e tal. Deixa. Não, não deixa. Você não sabe quem é. Você não conhece os princípios. E se for, porque o que tem de criança envolvida com gangue, e se for alguém envolvido com uma gangue e entrou na sua casa para observar e passar isso para os outros, quem não está vendo isso nas manchetes dos jornais? Ah, papai é ruim, mamãe é ruim, deixa falar. O importante é ele dormir e acordar na sua casa e todo dia ele está ali.
do que você abrir mão desse princípio, perder essa preocupação, e daqui a pouco a sua casa está invadida. E se esse menino for uma influência ruim para levar seu filho para as drogas? Esse negócio de filho de crente, que os melhores amigos é descrente. Eu já contei para vocês aqui, eu vou terminar aqui, eu não vou para frente não, porque essa mensagem aqui é longa, irmão, tem trem demais aqui, e eu não falei quase nada aqui. Já parei aqui. Olha, eu tive um amigo que hoje já dorme no Senhor. O menino dele completou 18 anos e ele, com muito sacrifício, pagou para o menino tirar a carteira de habilitação. E o menino tirou a carteira de habilitação e ele pegou do que tinha e não tinha para ajudar o menino a comprar uma moto que era sonho do menino. O menino comprou a moto hoje, amanhã ele já desviou. Ele comprou a moto aqui, amanhã ele já começou a ir para os ambientes que não tinha nada a ver com a igreja. Não deram conta mais de trazer o menino para a igreja. E o menino, os amigos do menino, e o menino no mundo, ele chamava a Edna de tia, né, tia Edna. As meninadas, tudo lá de Piracanjuba, lá, que cresceu lá nos conjuntos de crianças, chamava a Edna de tia. Eu não chamava eu, mas chamava ela de tia. Tia Edna, tia Edna, tia Edna. E ele tinha um chamego lá em casa. Encontrei com ele umas 2 vezes na rua e perguntei: meu filho, o que você está fazendo aí no mundo? Meu filho, volta para a igreja. Meu filho, isso... Não, irmão divino, uma hora volta. É porque não sei o quê, envolvido com essa turma. E aí um dia teve uma festividade, começou com uma cruzada evangelística que nós fizemos. Nós tínhamos uma equipe de evangelização chamada Equipe Ide aos Milhões. Nós fazia cruzada nos sábados na rua, era só culto na rua. Nós fazia culto nas quintas, nós fazia culto no domingo à tarde. Era incansável o nosso trabalho. E aí nós fizemos a cruzada na porta da casa dele. Né? Um rapaz do Mato Grosso veio para pregar, estava lá em Piracanjuba visitando, e a gente pôs ele para pregar, pregava muito bem. E no domingo de manhã, consagração no assentamento Esperança, ia toda a igreja, irmão. O povo entrava nos carros e enchia as igrejas, não tinha preguiça não. Pensa num povo unido. E aí, quando foi no final da mensagem, ele disse: tem uma pessoa aqui que Jesus está dizendo assim: hoje é a tua última oportunidade. Você precisa voltar urgente hoje, porque amanhã tem um laço de morte contra a tua vida. Quando o pregador disse isso, eu fui lá nele. Falei: rapaz, essa mensagem é para você. Ele estava sentado na moto de perna cruzada assim, ó, braço cruzado, sentado na moto, olhando. Lá do outro lado assim, que era na porta da casa dele. E aí eu fui lá. Vamos embora, eu vou contigo. Volta para Jesus. Reconcilia-te hoje. A mensagem é para você. Ele: não, meu divino, eu tenho que arrumar umas coisas, porque enquanto eu não arrumar essas coisas não dá para voltar. E eu falei: rapaz, com Jesus se arruma muito mais fácil. Sem Jesus vai ser difícil se arrumar isso aí. Escuta a voz de Deus. Tentei, irmão, suei no pé dele, mas ele não quis voltar. Ele disse assim: amanhã cedo eu vou lá para o assentamento Esperança com vocês. Aí lá eu vou aceitar Jesus, lá eu reconcilio. Moço, reconcilie agora. Que tempo existe da agora para amanhã cedo? Reconcilie agora, Deus está falando é agora. Não, amanhã, eu prometo que é amanhã. Aí o pai dele nisso foi chegando perto e escutou a nossa conversa. Vamos, meu filho, pai, eu prometo para o senhor e prometo para o irmão divino que amanhã eu reconcilio. Lá no assentamento Esperança. Eu só vou resolver uma coisa hoje, amanhã eu reconcilio. Aí o que a gente vai fazer? Amém. Voltamos, terminamos o culto, fomos para casa. No outro dia cedo eu saí bem cedinho, que eu tinha que levar o som, levando mais um bocado de irmãos e tal, e toramos para o assentamento Esperança, para a festividade que estava tendo lá, consagração de manhã. Ele estava arrumando na casa dele para ir com o pai e a mãe para o assentamento Esperança, para reconciliar com Jesus. Buzinou na porta, um colega. Quase falei o nome dele aqui, não quero falar, porque às vezes a família ouve e sente, né? E aí chegou e: fulano. Aí ele: para aí, pai, deixa eu ver quem é. Saiu lá fora, era um amiguinho dele lá. Ô, rapaz, bom, rapaz, eu conversei com um camarada e ele vai levar uma moto para mim lá no feirão. Esse feirão lá ainda, não tem? Lá no feirão ele vai levar essa moto para mim olhar lá agora de manhã, rapaz. Eu não tenho carteira, você podia ir lá comigo rapidinho ver essa moto?
Aí a mãe dele disse, não vai não, meu filho, fica aqui. Você falou que ia reconciliar lá. Não, mãe, eu vou lá rapidinho com ele, levar ele lá, porque ele é muito meu amigo. Aí, de noite, eu vou no culto e reconcilio. O pai fez isso, a mãe fez isso, não deu conta de persuadir. Ele pegou o capacete, montou na moto, o amigo montou atrás e os dois estouraram aqui para Goiânia. Em Hidrolândia tem um viaduto agora, mas na época não tinha, era só a BR-153 e um trevo. Eles vinham vindo de Piracanjuba. Quando eles chegaram no trevo, que ele olhou à direita, na avenida, tinham umas meninas passando. Ele levantou o capacete para cima e olhando as meninas, nos 80 por hora. Olha lá, cara, olha lá, tal. O amigo contando depois. Olha lá, cara. E eles dois parou para olhar. Saiu de dentro de Hidrolândia, dois bêbados indo para a roça. E atravessou o trevo. E eles pegou no meio da moto desses dois bêbados. Voou para riba. O amigo dele caiu para um lado, os dois bêbados caiu para o outro. Ele voou por cima de todo mundo, parou debaixo do pneu de um caminhão. Pegaram ele lá e levaram para o Hugo, ainda com vida. De repente, na época daquele celularzão assim, desse tamanho assim, você lembra? A gente carregava aquele celular, servia até para fazer musculação. Aí, toca um celular daquele lá, que eu não lembro quem é que estava com o celular daquele, eu tinha um, mas o meu não tocou. E aí, tocou o celular de alguém lá, de repente eu vi uma correria lá fora da igreja. O culto já tinha começado. Já estava louvando, isso eram umas 9 horas da manhã. 9, quase 10 horas da manhã. De repente alguém chegou assim e disse, o fulano de tal acabou de morrer lá em Goiânia. Falei, que isso, rapaz? Fala, acabou de morrer. E aí eu vi o pai dele doido, desesperado. E o pai dele muito meu amigo, mas muito meu amigo mesmo. Já saiu com a mãe no carro, desesperado. E aí o pastor disse assim para mim, pega fulano e fulana, acho que era a irmã Maria Batista, mais uma outra irmã. E disse, corre atrás, vai atrás. A Edna ficou com as crianças e eu peguei essas duas irmãs e vazei atrás. E aí só passei lá na casa das irmãs, que eu tinha que pegar umas coisas lá e torei para Goiânia. Quando eu cheguei no Hugo ali, ó, que eu parei ali no estacionamento, à frente do Hugo assim, eu vi aquele cara correndo no meio dos carros, lá embaixo assim, ó, com a mão na cabeça, gritando. Porque na verdade o telefone é que ele tinha sofrido um acidente, mas ele não tinha morrido ainda. Eu até enganei aqui. Ele sofreu um acidente, corre, que ele está ruim. Diz que está ruim. Só que no percurso de lá para cá ele morreu. Quando o pai chegou, a notícia não, ele acabou de entrar em óbito. E esse pai virou um carreirão no meio do mundo, e eu saí correndo atrás dele, irmão. Parei o carro, eu consegui pegar ele assim na cintura. E eu sempre fui muito forte. Eu levantei ele, um homem grande, eu levantei ele para cima e segurei ele. Calma, calma. E ele olhou para mim assim, segurou na minha cabeça e disse, o diabo levou meu filho para o inferno. O diabo, gritando no meio, deixa assim, ó, no meio da rua. O que você vai falar para esse pai? E os dois, irmão, era um apego. Era carne unha, ele e o filho. Tudo só fazia junto, os dois só faziam as coisas junto. Nunca vi duas pessoas unidas igual aquele pai e aquele filho. Com muito custo eu consegui parar ele, irmão. E o menino foi para a eternidade. Depois ele achou um... Como é que fala um livro que as pessoas escrevem, guarda? Diário. Achou um diário. E uma das folhas do diário era assim, meus melhores amigos. Aí ele foi ler quem eram os melhores amigos. Não tinha um da igreja. Os melhores amigos dele no diário, não tinha um da igreja. Ele me mostrou, olha aqui, por que meu filho foi para o inferno. Aleluia. Eu disse que nós só temos a oportunidade de criar os filhos uma só vez. Seu filho não é ursinho de pelúcia, seu filho não é um bichinho que você cria em casa para te entreter,
Seu filho é um indivíduo em formação, que tem uma alma, precisa de cuidados, precisa de ensino, precisa de disciplina, precisa estabelecer regra no seu lar, para que ele aprenda o caminho que deve andar. E amanhã, na glória, você possa ter a felicidade de ver teu filho no céu junto contigo, para a glória de Jesus. Levante a mão assim, eu te abençoo com essa palavra, receba ela em nome de Jesus.